Era um domingo ensolarado, e o Santuário Nacional de Aparecida estava mais movimentado do que nunca. Caravanas chegavam de todos os cantos do Brasil. Famílias inteiras desciam dos ônibus com terços nas mãos. Idosos caminhavam lentamente apoiados em bengalas. Jovens fotografavam o momento, enquanto crianças, curiosas, observavam as imagens coloridas, os vitrais e a imponência da basílica. O ar vibrava com um misto de fé, alegria e expectativa. No meio daquela multidão, estava um homem diferente dos demais. Não segurava um terço, não olhava para os altares com devoção, tampouco fazia o sinal da cruz ao entrar. Com uma expressão cética e uma postura de quem parecia estar deslocado naquele espaço, observava os fiéis como quem analisa um comportamento estranho. Era um visitante curioso, que acompanhava um grupo de amigos até a basílica mais por educação do que por fé. Enquanto os fiéis se ajoelhavam diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida, ele murmurava comentários irônicos. Como pode tanta gente acreditar que uma estátua de barro tem poder? Dizia em voz baixa, mas audível para os que estavam ao seu redor. Alguns desviavam o olhar, desconfortáveis. Outros preferiam ignorar. Mas o incômodo se espalhava em ondas silenciosas, porque a fé, quando atacada, se recolhe, mas também observa. Ao passar por um grupo de mulheres que rezavam o rosário, ele deixou escapar outra frase, ainda mais dura. Essas pessoas perdem tempo. Rezam para o vento. Se soubessem que tudo isso é ilusão, já teriam ido embora. Os olhares se cruzaram. Uma das mulheres segurou mais firme seu terço e continuou rezando, como se oferecesse aquela provocação como sacrifício silencioso. Outra enxugou discretamente uma lágrima, não de raiva, mas de tristeza por alguém tão distante da fé. O homem, no entanto, não percebia que suas palavras criavam uma tensão invisível ao seu redor. Ele seguia caminhando, olhando os vitrais, analisando os detalhes arquitetônicos, como se estivesse em um museu e não em um lugar de oração. Para ele, aquilo tudo era apenas tradição, cultura popular, uma crença antiga que sobrevivia entre pessoas simples. Foi então que, ao entrar na nave principal, o silêncio tomou conta. O coral se preparava para cantar, e os primeiros acordes do órgão ecoaram pelo espaço. Os fiéis se levantaram, a missa começava. O visitante permaneceu em pé, braços cruzados, com um leve sorriso de desdém. Mas algo dentro dele, ainda que resistisse, parecia sentir um peso diferente no ar. O ambiente não era apenas uma construção gigantesca. Havia ali uma atmosfera que envolvia, uma força que escapava às explicações racionais. Ele respirou fundo, como quem tentava se blindar contra aquela sensação, e pensou consigo mesmo: não vou me deixar impressionar. Isso não passa de emoção coletiva. O que ele não sabia era que, naquele dia, algo aconteceria diante de seus olhos, ou melhor, diante de seus sentidos, que desafiaria completamente as certezas que ele carregava. E seria algo tão inesperado, tão delicado e ao mesmo tempo tão profundo, que marcaria sua vida para sempre. A missa transcorria com solenidade. O celebrante entoava as palavras do Evangelho, e os fiéis ouviam em profundo silêncio, alguns com lágrimas nos olhos, outros com as mãos erguidas em súplica. O visitante, porém, mantinha-se distante, sem dobrar os joelhos, sem fazer o sinal da cruz, como se estivesse apenas aguardando que tudo acabasse. Sua mente ainda insistia em encontrar explicações racionais para a fé daquela multidão. Foi então, no momento da consagração, quando o padre ergueu o cálice e o ostensório, que algo absolutamente inexplicável começou a acontecer. O ar dentro da basílica mudou. Uma leve brisa percorreu o espaço, mas as portas e janelas estavam fechadas. O visitante, que estava mais atrás, sentiu primeiro como uma sutileza quase imperceptível. Um aroma suave, delicado, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Era um perfume de rosas. No início, ele pensou ser imaginação. Talvez algum fiel tivesse levado flores frescas e o cheiro se espalhava. Mas logo percebeu que não havia rosas no altar, tampouco arranjos florais que justificassem aquela fragrância tão intensa e ao mesmo tempo tão suave. O aroma se espalhava por toda a basílica como uma onda invisível,
alcançando cada pessoa presente. Os fiéis começaram a reagir. Uma senhora à frente levou as mãos ao peito e exclamou em voz baixa: "É o perfume dela. Nossa Senhora está aqui." Outros se emocionaram. Alguns começaram a chorar. E uma comoção discreta tomou conta da multidão. Ninguém gritava. Ninguém fazia alarde. Era como se todos, ao mesmo tempo, percebessem que havia algo sagrado naquele perfume. Uma manifestação que transcendia qualquer explicação lógica. O visitante, que até então zombava, ficou imóvel. Ele inalava aquele aroma e não conseguia entender de onde vinha. Não era um cheiro comum, como de perfumes artificiais. Era algo puro, quase celestial, que penetrava não apenas pelas narinas, mas parecia tocar a alma. A cada respiração, sentia uma mistura de calma e desconcerto. O mais impressionante era que, por mais que tentasse encontrar explicações, elas não se sustentavam. Não havia fontes de cheiro por perto. Não havia nada que pudesse justificar tamanha intensidade e permanência do perfume. Além disso, não era só ele que percebia. Centenas de pessoas ao redor reagiam da mesma forma, confirmando que aquilo era real. Ele começou a suar frio. Seu corpo reagia como se tivesse sido confrontado com algo que fugia completamente de seu controle. Será que estou ficando louco? Pensava, olhando ao redor em busca de alguma lógica. Mas os olhares marejados dos fiéis e os sussurros emocionados mostravam que todos estavam compartilhando da mesma experiência. O celebrante interrompeu por um instante a homilia. Inspirou profundamente. Em tom sereno, disse: "Meus irmãos, é nesses pequenos sinais que reconhecemos a presença da Mãe. Não precisamos entender, basta acolher." Essas palavras soaram como marteladas no coração do visitante. Ele, que antes ironizava, agora se via diante de algo impossível de explicar. Quanto mais o perfume tomava o espaço, mais uma estranha sensação de paz o envolvia, misturada ao desconforto de perceber que tudo em que acreditava até então estava sendo questionado. Foi nesse momento que ele abaixou os braços, descruzou os punhos e, pela primeira vez, ficou em silêncio, sem ironias, sem resistir. Algo dentro dele começava a ceder, ainda que contra sua vontade. E o perfume continuava, denso, como se cada rosa invisível fosse plantada diretamente no coração dos presentes. O perfume de rosa se espalhava cada vez mais pela basílica, como se fosse uma presença viva, intangível, mas concreta para todos os que estavam ali. O impacto nos fiéis foi imediato e profundo. Algumas pessoas começaram a se ajoelhar no chão, mesmo longe do altar. Outras erguiam as mãos, agradecendo em voz alta, repetindo palavras simples como obrigado, Mãe e Maria está conosco. Era um espetáculo silencioso e ao mesmo tempo vibrante, um movimento espontâneo de fé coletiva que tomou conta da multidão. Entre os devotos, havia aqueles que choravam compulsivamente. Muitos relatavam que nunca haviam sentido algo tão intenso em suas vidas. Uma jovem, abraçada à sua mãe, dizia: "Mamãe, parece que o céu desceu aqui dentro." E a mãe, com lágrimas correndo pelo rosto, apenas respondia: "É a presença dela. Ela sempre vem quando mais precisamos." O visitante, em meio a tudo isso, sentia-se deslocado. Não porque não percebia o fenômeno, mas justamente porque o percebia tão fortemente quanto os demais. Até aquele instante, ele sempre havia encontrado refúgio no ceticismo. Para cada história de fé que ouvia, tinha uma explicação pronta. Coincidência, sugestão psicológica, truques de iluminação ou simplesmente ignorância. Mas ali, diante de centenas de testemunhas que reagiam da mesma forma, diante de uma experiência que ele mesmo estava sentindo, não havia espaço para ironia. Ele olhou em volta e viu algo que jamais havia reparado antes. A fé estampada nos rostos não era um gesto vazio, mas uma força real, que transformava as pessoas de dentro para fora. Aquela gente não estava apenas acreditando numa imagem ou numa tradição. Estavam vivendo uma experiência. E ele também, contra sua vontade, estava sendo envolvido por ela. Seu coração começou a acelerar. O perfume, ao invés de desaparecer, se tornava mais forte, e cada vez que ele respirava, algo dentro dele se abria,
como uma porta esquecida que nunca havia ousado abrir. Uma sensação de paz e ternura começou a crescer, misturada com vergonha pelas palavras duras que havia dito antes. Ele se lembrou do momento em que zombou das mulheres que rezavam o terço, e uma pontada de arrependimento o atravessou. Como se aquelas palavras, ditas em desdém, agora ecoassem contra ele, revelando sua própria arrogância. O visitante começou a se perguntar: e se eu estiver errado esse tempo todo? E se realmente houver algo maior do que consigo ver? Enquanto isso, os fiéis ao redor se aproximavam uns dos outros, como se fossem unidos por aquele perfume inexplicável. Uma senhora idosa ajoelhou-se próximo a ele, levantou as mãos e agradeceu em voz alta. Obrigada, mãe, por não nos abandonar. Aquela cena foi o golpe final em suas defesas. Pela primeira vez, ele não sentiu vontade de rir ou ironizar. Pelo contrário, sentiu um nó na garganta, como se uma emoção represada durante anos tentasse sair à força. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ele, que nunca se permitia chorar em público, teve de baixá-los para que ninguém percebesse. Naquele instante, o visitante começou a entender algo que até então lhe parecia absurdo. A fé não é apenas uma ideia, mas uma experiência viva, que pode ser sentida no corpo, no coração, nos sentidos. O perfume de rosas, sem origem visível, era apenas o veículo. O verdadeiro milagre acontecia dentro dele. Uma transformação silenciosa, um desarmar da alma. Era como se a Senhora Azul, a Mãe Aparecida, estivesse ali não apenas para os outros, mas também para ele. E, ao respirar aquele perfume, ele começou a acreditar, ainda que timidamente, que talvez aquela presença fosse real. O visitante permanecia parado, como se o tempo tivesse perdido o ritmo dentro da basílica. O perfume de rosas continuava preenchendo cada canto, mas agora já não era apenas uma sensação externa. Parecia morar dentro dele, como se cada respiração fosse um convite para mergulhar em algo mais profundo. A multidão, ainda emocionada, tinha reduzido suas vozes a um murmúrio reverente. O som dos cânticos havia se transformado em um silêncio poderoso, carregado de significado, como se todos estivessem ouvindo a mesma mensagem invisível. E naquele silêncio, algo aconteceu. O visitante, até então inquieto, zombador e distante, sentiu uma força diferente. Seus pensamentos, que normalmente disputavam espaço em sua mente, ficaram subitamente quietos. Era como se uma mão suave tivesse tocado seu coração, impondo calma, impondo verdade. Ele não via nada de extraordinário aos olhos, mas dentro de si reconhecia que estava diante de algo muito maior do que poderia explicar. O orgulho, que até aquele dia o fazia se sentir superior aos fiéis, começou a se dissolver. As imagens das palavras duras que havia dito antes surgiram em sua mente, e pela primeira vez ele não tentou se justificar. Em vez disso, sentiu vergonha. Como havia sido capaz de ridicularizar pessoas que encontravam consolo naquilo que, agora, parecia tão real? Como pôde rir de um terço, de uma oração, de uma imagem que, de repente, parecia ter vida própria em cada detalhe? Com os olhos marejados, ele baixou a cabeça. Não ousava olhar novamente para a imagem de Nossa Senhora Aparecida no altar, pois tinha a sensação de que seria incapaz de sustentar o olhar. Mas, ao mesmo tempo, sentia que algo o chamava, como se aquela presença amorosa não quisesse que ele se escondesse, mas que se entregasse. Era um chamado silencioso, mas insistente. O visitante fechou os olhos e, mesmo sem querer formular uma oração, encontrou as palavras surgindo dentro dele. Se for verdade, se realmente for você, me perdoe. Eu não sei rezar, não sei acreditar, mas sinto algo agora que não consigo explicar. Nesse instante, uma sensação indescritível o envolveu. Não era um perfume, não era uma visão, não era um som. Era uma paz tão profunda que parecia aquecer cada parte de seu corpo. Suas mãos tremiam, suas pernas fraquejavam, e ele se ajoelhou, não porque alguém o mandou, mas porque simplesmente não conseguia mais ficar de pé diante daquilo. A multidão, em silêncio, também permanecia ajoelhada. Havia uma sintonia invisível entre todos,
como se cada fiel ali tivesse entendido que aquele momento não precisava de explicações, apenas de entrega. Alguns seguravam velas, outros terços, mas todos estavam unidos pela mesma atmosfera de reverência. O visitante sentia, e não estava sozinho. Por mais que tivesse passado a vida acreditando que fé era apenas uma ilusão coletiva, ali ele entendia que havia algo além. Não se tratava de ver para crer, mas de sentir. E aquele perfume, aquela paz, aquela força suave, o conduziam a uma rendição que ele nunca imaginou ser capaz de viver. Ele respirou fundo e ergueu os olhos, ainda molhados de lágrimas. Pela primeira vez, olhou para a imagem da padroeira com humildade. E, naquele instante, não viu apenas uma estátua adornada em ouro e azul. Viu, dentro de si, uma mãe. Uma presença acolhedora, serena, que não o condenava por suas críticas e zombarias, mas o recebia de braços abertos, como quem diz: eu sempre estive aqui, mesmo quando você não acreditava. Esse reconhecimento foi um divisor de águas. Aquele homem, que havia entrado no santuário com arrogância, saiu da própria prisão interior. Ele entendeu que o silêncio que se formara ali não era vazio. Era a voz do sagrado, que se comunica sem palavras. Era um convite à rendição, não pela força, mas pelo amor. E, em lágrimas, o visitante se entregou. Não com discursos, não com provas, mas com um gesto simples. Permaneceu ajoelhado, deixando que aquele perfume e aquela presença o transformassem. Pela primeira vez, não resistiu. E foi no ato de não resistir que ele encontrou a verdadeira força. Os dias se passaram, mas o visitante jamais conseguiu apagar de sua memória o instante em que foi tomado por aquele perfume de rosas sem explicação dentro do santuário de Aparecida. O episódio não ficou restrito a ele. Pessoas que estavam presentes também narravam, em detalhes, o mesmo fenômeno. Uns diziam que sentiram o perfume intensamente, outros afirmavam que apenas notaram uma leve brisa trazendo um cheiro doce e envolvente. Havia ainda os que juravam ter visto pequenas pétalas invisíveis ao olhar humano caindo sobre a multidão. O que ninguém conseguiu contestar foi a intensidade do impacto espiritual que se espalhou por todos naquele lugar. Para o visitante, a experiência se transformou em um divisor de águas. Ele voltou para sua cidade com o coração diferente. A arrogância que carregava parecia ter se dissolvido no silêncio daquela noite. De alguém que zombava da fé, passou a ser alguém em busca de compreender o que, afinal, havia acontecido. Procurou ler, ouvir, entender mais sobre Nossa Senhora Aparecida. Mas, acima de tudo, passou a observar sua própria vida com outros olhos. Percebeu que antes vivia cercado de orgulho, achando que não precisava de nada além de si mesmo. Agora, sentia um vazio sendo preenchido por algo muito maior, uma presença constante que lhe trazia paz em momentos de angústia. A história rapidamente se espalhou entre os peregrinos. Alguns viam no acontecimento um sinal claro da presença materna da padroeira, um lembrete de que mesmo os corações mais duros podem ser tocados. Outros afirmavam que era uma forma de Nossa Senhora mostrar que sua missão não é punir, mas acolher, corrigir pelo amor, transformar pela ternura. E de fato, esse foi o grande legado do episódio, a transformação interior. Porque mais do que o perfume ou o silêncio que tomou conta da multidão, o que realmente marcou foi a mudança de postura do visitante. Ele, que criticava, agora caminhava ao lado dos mesmos fiéis que antes desprezava. Rezava com eles, mesmo sem saber todas as palavras, mas com sinceridade. Carregava um pequeno terço no bolso, que passou a ser seu companheiro em momentos de dificuldade. Essa mudança não passou despercebida. Pessoas próximas, acostumadas com seu jeito irônico, notaram que ele estava mais paciente, mais humilde. Ele próprio, ao falar sobre o que viveu, não buscava convencer ninguém, mas apenas relatava com emoção. Não posso explicar, mas eu estava lá. Senti aquele perfume, aquela paz, e entendi que não era mais o mesmo depois disso. A experiência se tornou também um ponto de reflexão para todos os que ouviram sua história. Afinal, quantos de nós já não nos colocamos na posição daquele visitante, julgando ou desdenhando da fé alheia? Quantas vezes rimos do que não compreendemos,
apenas para depois descobrir que existe uma força maior, que se revela não em explicações, mas em vivências. E talvez seja esse o recado mais profundo deixado pela padroeira. A fé não precisa de provas grandiosas, mas se manifesta nos detalhes sutis, como um perfume de rosas no ar. Pequenos sinais que, para uns, parecem coincidências, mas para quem tem o coração aberto, são manifestações de amor. A história do visitante virou testemunho. Em procissões futuras, muitos lembravam daquele dia em que um crítico da fé foi transformado pelo simples toque de uma presença invisível. O episódio passou a ser contado como exemplo de que ninguém está distante demais para ser alcançado pelo olhar materno de Nossa Senhora. E no coração daquele homem, um sentimento novo floresceu: gratidão. Gratidão por ter sido surpreendido no momento em que menos esperava. Gratidão por ter sido tocado, não com reprovação, mas com misericórdia. Gratidão por ter aprendido que a fé não é uma prisão, mas uma libertação. Ao final, o que ficou foi a certeza de que aquele perfume de rosas não foi apenas um fenômeno isolado. Ele se tornou símbolo. Símbolo da presença que continua viva, que continua chamando, que continua transformando. Símbolo de que, mesmo quando alguém tenta negar, zombar ou resistir, a força do amor materno de Nossa Senhora Aparecida é capaz de quebrar as barreiras mais duras e abrir os corações mais fechados. E assim, aquele visitante deixou de ser apenas mais um entre milhares. Ele se tornou testemunha viva de que o sagrado age onde menos esperamos. Sua história permanece ecoando como um convite para todos: abrir-se ao inesperado, permitir-se sentir e reconhecer que, às vezes, basta um simples perfume para mudar tudo.